Vamos falar sobre um assunto muito sério. Bebê reborn é uma loucura ou é uma salvação? Compreenda comigo que várias pessoas que estão pegando bebê reborn, que não diferenciam a realidade desse bebê para um bebê de verdade, para um bebê humano, esse tipo de pessoa normalmente não tem psicológico para criar uma criança humana. Isso faz sentido? Porque se a pessoa não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário, como que essa pessoa vai criar uma criança para o mundo? Não faz sentido. Perfeito. Então o bebê reborn, muitas das vezes, é uma salvação que impede com que certas pessoas procriem. Tem pessoas que não precisam procriar, gente. Tem pessoas que, na verdade, não necessitam disso. Porque se procriar, vai dar ruim. Se procriar, ou a criança vai ser criada de uma forma totalmente errada, ou até mesmo, muitas das vezes, vai passar muito trabalho. Porque se o ser humano não tem psicológico para cuidar dele, como é que vai cuidar de uma criança? E aí tá, tem vários poréns. Perdeu um filho, tem um bebê reborn pra substituir isso. Ok. Isso é um trauma que tem que ser trabalhado, que tem que ser curado. De qualquer forma, é algo que impossibilita ela. Se ela. A maioria das pessoas hoje que passa por essa situação, que é uma situação muito delicada, eu nem consigo imaginar a dor que é perder um filho. Mas a maioria das pessoas que fica com essa dor, quando chegam a ter um filho novamente, prendem essa criança e não soltam. E aí impossibilita essa criança também de crescer. Impossibilita de se tornar um adulto que vai liderar. Essas pessoas, às vezes, elas nem têm coragem de ter outro filho, por medo de acontecer a mesma coisa. Elas pegarem o bebê reborn dentro da casinha delas, ao invés de curar um trauma delas, seria melhor curar o trauma. Mas se elas não estão incomodando ninguém, cara, é melhor às vezes. Entende que existe N situações e o pessoal que tá indo pra uma fila de SUS com um bebê reborn, dizendo que o bebê tá com febre. Agora tu te coloca nessa mesma criatura. Pensa o que que ela não faria se fosse um bebê humano. Tu consegue entender que são várias variações e que muitas delas o bebê reborn é a melhor opção? Pessoal, criar filho não é brincadeira. Uma criança não é brincadeira. Na verdade, um filho é muito importante. Saber disso, criar ele da forma correta, para ele ser um líder, para ele ter atitude, para ele se tornar uma criança próspera, para ele criar uma mentalidade, não é fácil. Mas também não é difícil. Mas exige uma mentalidade para com que isso aconteça. E a maioria das pessoas não consegue isso. Em alguns casos, isso não é possível porque a mãe teve que escolher entre criar um filho humano e trabalhar para sustentar aquela criança. E aí, isso acontece. A gente aprende. Eu, basicamente, fui criado só por mãe e a minha mãe teve que trabalhar para me sustentar. Eu não tive o acompanhamento dela. Mas isso é algo que pra mim foi diferente porque eu tinha boas pessoas por perto. Mas e quando as pessoas por perto não são boas? E quando tu não tem as orientações corretas? E quando tu tá inserido num ambiente tóxico? E quando tá inserido às vezes numa comunidade tóxica? Não tá no melhor ambiente. Isso muda. A realidade é outra. Acontece que se tu tá inserido num lugar errado e a tua mãe teve que trabalhar pra te sustentar, que isso acontece na maioria dos casos. Aconteceu no meu porque meu pai morreu quando eu tinha 5 anos de idade, mas muitas das vezes acontece porque o pai não está nem presente. Isso é uma culpa do pai, que não teve capacidade de homem pra assumir a responsabilidade pela ação dele. Isso complica, sabe? Isso complica porque se tu tá inserido no ambiente errado, essa criança provavelmente vai desfrutar de muita, muita mais experiência. Vai aprender coisas erradas com pessoas ruins e talvez siga um caminho ruim na vida dela. E é por isso que eu sou a favor de realmente os relacionamentos
quando chegar a hora de ter um filho, ter com consciência. Não ter no acaso, não ter porque aconteceu. Escolher muito bem o parceiro e a parceira para a criança ter o melhor, sabe? E, se necessário, sim, se for um acordo dos dois, um cuida do filho, da criação, ou os dois cuidam e trabalham em casa, se isso for uma possibilidade, ou se não for uma possibilidade, um trabalha na rua e o outro cuida da criança. Na maioria dos casos vai ser a mulher, porque a mulher normalmente está mais conectada com o filho. Porque foi ela que ficou 9 meses com ele na barriga. Porque foi ela que pariu ele. Isso não é ser machismo. Isso é realmente entender que cada um às vezes tem o seu papel para fazer com que tudo dê certo. Isso quando o homem tem capacidade e a mulher tem capacidade. Na maioria das vezes, assim como o homem abandona, a mulher também abandona. E é por isso a importância de escolher bem o seu parceiro. É por isso a importância de escolher bem com quem você está do lado. Porque se tua decisão for ruim, quem vai sofrer as consequências vai ser a criança. O inocente que não tem culpa nenhuma, que em momento algum pediu para nascer, mas nasceu. Nesse caso, o melhor a ser feito, que na maioria das vezes não é realmente se cuidar para não ter filho no qualquer momento. Não ter filho porque aconteceu. Aconteceu porque não se cuidou. Existe N situações. Não adianta falar, mas eu tive e eu tive que sustentar sozinha, ou eu tive que sustentar sozinho porque eu me protegi de tudo quanto é forma, mas aconteceu. Tá, tu é um caso, é a exceção à regra. Mas dificilmente os que têm no acaso e que passam trabalho e que acontece tudo de errado com aquela criança, dificilmente tiveram assim na exceção. Tiveram porque não se cuidaram. Tiveram porque não, assim, ó, aconteceu, aconteceu. Quantos tu já ouviu falar? Que, aconteceu porque aconteceu, aconteceu porque tinha que acontecer. Eu não vou usar camisinha, eu não vou, a mulher não vai usar o anticoncepcional. Pelo amor de Deus. É imaturidade, porque é uma responsabilidade irresponsabilidade de um tamanho gigantesco. É uma vida que a gente tá falando. Isso importa. Tenha filhos para criar eles da melhor forma possível. Entenda sobre uma criação de uma criança. Nesses casos, eu acho importante isso. No caso já da pessoa não ter psicológico, eu acho que ela nem deveria procriar. Porque para que uma criatura que não consegue cuidar da sua própria vida, que não consegue cuidar de si sozinha, que não tem psicológico para ela, vai ter o quê para ensinar para uma outra criança? É basicamente uma criança cuidando de outra criança. Isso no final dá zero. É uma, assim, ó. É como se botasse zero igual mais zero igual a zero. A equação não fecha. Não vai somar, vai diminuir. Vai ser ruim. Então, eu acho que sim. O bebê reborn, em alguns casos, é a salvação. Salvação para as pessoas pararem de procriar 5, 6 filhos para deixar jogado no meio da rua. Pessoas que não têm psicológico, não têm mentalidade, não deveriam procriar, porque isso afeta o Brasil, afeta o país, afeta tudo. E para aquelas pessoas que realmente acabam tendo que sustentar suas crianças, acabam tendo que fazer uma escolha, né? Ou eu sustento porque eu sou sozinho, ou sou sozinha. Eu sustento porque ou eu sustento, ou eu fico junto e passo fome. Eu sei que vocês fazem o melhor com o que vocês têm. Mas se você ainda não tá passando por isso, se você ainda não chegou nessa questão, eu te recomendo que escolha bem a pessoa que você tá do lado e eu te recomendo que você não tenha um filho por acaso. Que tome uma decisão consciente. Sim, tenha filhos, mas tenha de forma consciente. Tenha, não é nem questão de momento certo, mas não tenha com qualquer um. Conheça bem a pessoa que está dividindo a vida e saiba que ela vai assumir a responsabilidade pelas ações dela. Que vai ser uma ajuda para você. Eu sei o quão difícil é uma mãe solteira criar um filho, porque eu fui uma criança que foi criada por uma mãe solteira que não passava em casa. Eu sei o quão difícil isso é, porque eu via
o trabalho que era, a dificuldade que era. Abrir mão muitas vezes das coisas pra ela pra ter que dar pro filho. Eu sei que isso não é bom. E eu sei também que isso não é a melhor opção, porque eu também tive no lado ruim disso. Como criança, inserido por mais em ambientes bons, eu sei o quão ruim é para uma criança crescer sem um apoio adulto dentro de casa. Principalmente para um filho, o quão isso é difícil não ter o pai por perto. A carência que essa criança se torna, e isso tem que destravar depois. E foi eu que tive que fazer isso. Tive que destravar porque eu me tornei uma criança carente. Então eu sei o quão isso é ruim. Às vezes, para uma menina não ter a figura paterna, ela não vai saber depois escolher o marido ou o namorado para ela se relacionar, ou a pessoa com quem ela deve se relacionar. Porque não teve a figura paterna, não teve um homem de verdade para ser o pai. Então, sim, pessoal, cuide bem as suas relações e pense melhor, porque a gente tá falando de vidas. Quando é bebê, reborn, se ficar dentro da tua casa, não for incomodar as pessoas num posto de saúde, não for incomodar as pessoas num hospital, cara, tudo certo, até melhor que tu faça isso e fique dentro da tua casa sem incomodar e sem procriar pro resto do mundo. Mas agora falando de tudo, de todas as coisas e de quem faz filho por fazer, é uma vida que você tá falando. Eu já conheci pessoas que fazem filho com várias mulheres e abandonam todos. A criança não tem culpa. Não faça isso. Então pelo menos faz uma vasectomia se tu não vai ser homem de capacidade. Porque a pior coisa é tu iludir, pegar aquela mulher que tá quebrada emocionalmente, que acontece muito. A gente, quando não tem mentalidade, ou quando a gente não busca desenvolvimento emocional, normalmente a gente fica com uma carência emocional que a gente cai em qualquer ilusão que nos contam. E eu vi isso acontecendo na prática. Por isso, cuide disso daqui, do teu coração, da tua mentalidade, do teu emocional, e escolha bem a tua companhia. Saiba que ela vai te apoiar quando tu precisar, porque isso faz toda a diferença. E existem os acasos, né? Existe o meu caso, perdi meu pai com 5 anos de idade, não teria como reverter essa situação. Mas faça o melhor com o que tu tem, mas sempre entenda que tem mais pra fazer, que dá pra melhorar sempre mais. A gente começa do jeito que dá, às vezes acontece, mas escolha melhor. Tome decisões melhores e faça as coisas da melhor forma possível e sempre entenda que tem como melhorar. Até quem já chegou no maior nível de mentalidade sempre tem algo a aprender. A gente é ser humano, a gente é imperfeito, a gente sempre pode melhorar. Busque isso. E leve mais a sério essa questão, porque isso faz toda a diferença no final. Faz toda a diferença até na sua vida e na vida da criança que você tá gerando. Bora, pessoal, bora melhorar 1% todos os dias, bora entender as coisas comuns e básicas da vida para não errar ou não tomar decisões que vai custar muito caro para você e para outras pessoas. Bora 1% melhor todos os dias.